Já mostramos vários pontos intensos de prédios pegando fogo. Israel diz que são 120 pontos bombardeados do Hamas. É isso que Israel diz. Hoje, mais cedo, porque a gente sempre tem uma cobertura ampla aqui, mais cedo já trouxemos que o Hamas alega que 4 israelenses foram mortos por bombardeios de Israel na faixa de Gaza. Israel diz que está bombardeando pontos específicos do Hamas. A gente vai conversar agora, ao vivo, com o cientista político André Lages. André, boa tarde, bem-vindo. A gente preparou aqui uma cobertura intensa do que aconteceu no fim de semana, mas a gente não consegue tirar o olho dessa imagem da faixa de Gaza. Enquanto a gente conversa, eu vou até parar agora para a gente ouvir um pouquinho. Enquanto a gente conversa, é esse som que a gente ouve, o som da guerra. E a imagem que a gente vê é de intenso bombardeio nesse momento, agora 19 horas e 11 minutos na faixa de Gaza, que já estava sofrendo com bloqueios, cortes de energia. Você vê que tem pouquíssimos pontos com energia na tela e agora esse intenso bombardeio. Eu fico em silêncio para vocês entenderem o que está acontecendo agora na nossa tela aqui na CNN Brasil. André, bem-vindo. Eu queria te pedir já, porque a gente tinha dúvidas nas primeiras horas desse conflito entre Israel e militantes do Hamas, e eu vou falar militantes / terroristas, porque a gente respeita todos aqui na CNN, e a gente vem trazendo aqui informações ao longo da nossa programação de que Israel estava tentando saber que estratégia iria adotar contra os terroristas militantes do Hamas. E aí eu te pergunto, agora, depois desse intenso bombardeio que a gente acompanha ao vivo aqui na CNN, está muito nítido o que Israel escolheu? Boa tarde. Israel está escolhendo, nesse momento, destruir a infraestrutura militar do Hamas. Absolutamente todos os alvos que pertencem ao Hamas em Gaza estão sendo bombardeados. Por isso, a quantidade desses bombardeios é muito intensa. Israel já atacou em torno de 900 alvos do Hamas em Gaza. Isso é bastante coisa para o pouco tempo do conflito. A estratégia a posteriori de Israel provavelmente vai ser talvez uma incursão por terra. A gente ainda não sabe se isso vai acontecer, não se fala muito sobre isso ainda em Israel, ou seja, o que a mídia israelense, que é completamente conectada com o que está acontecendo lá, a mídia em hebraico, que eu acompanho 20 horas, 25 horas por dia aqui, ela diz que Israel vai ter que decidir qual vai ser a virada de jogo, a troca do tabuleiro, porque o que aconteceu com esse atentado que o Hamas fez, ele muda tudo. Ele é sem precedentes em todas as escalas possíveis. Ao que eles fizeram com a invasão, o que eles fizeram com a morte de civis, a gente está falando aqui de 800 mortos por enquanto, ainda estão contando os corpos, encontrando corpos nas casas, nas ruas, nos carros. Eles entraram em centenas de pessoas, a gente tem essas informações, e eles simplesmente começaram a atirar em tudo que eles viam pela frente. Homens, mulheres, crianças, pessoas nos pontos de ônibus. Além disso, eles mataram soldados que estavam nas fronteiras e depois mataram também policiais. Até agora foi divulgado o nome de 20 e poucos soldados, 30 e poucos policiais. Acredita-se que o número pode ser um pouco maior de soldados e policiais. Todo o resto são civis. Todo o resto são civis. A gente está falando de mais de 700 civis. O número de corpos dos jovens da festa subiu para 260 corpos. 260 corpos de jovens que morreram na festa que estava acontecendo do lado da faixa de Gaza. Então, como isso é sem precedentes, né? Por que isso é sem precedentes? A gente está falando de a proporção de número, né, em relação à população de Israel. Estamos falando aí de 8 11 de setembro para Israel. 8 11 de setembro. É como se nos Estados Unidos tivessem morrido no dia 11 de setembro
em torno de 24 mil pessoas em vez de 3 mil. Então, para Israel, isso é sem precedentes, é o segundo maior atentado terrorista da história da humanidade, né? Em número de mortos em pouco tempo. É o maior número de judeus mortos num único dia por serem judeus desde o fim do Holocausto. Então, tudo isso, como é sem precedentes em todos os níveis, o governo de Israel vai ser exigido pela população de Israel para fazer algo que mude para sempre a perspectiva e a relação de força entre Israel e o Hamas. Porque o que acontece? Toda vez que tem esse tipo de conflito, o que acontece é o Hamas ataca Israel, Israel revida ao Hamas. Algumas pessoas dizem, não, mas o Hamas está revidando ações de Israel. O Hamas não tem o direito de revidar ou exigir nada. O Hamas não é um ator legítimo dentro do tabuleiro de processo de paz entre israelenses e palestinos. Se há violações de Israel, existe uma autoridade palestina, existe um governo palestino, ele tem os mecanismos internacionais, ele pode também fazer sanções econômicas contra Israel, eles são parceiros econômicos. Israel vende bilhões de dólares para os territórios palestinos, ele compra comida, ele compra produtos de Israel todos os dias, existe relação ministerial, existe uma relação diplomática. Se existem problemas em relação ao processo de paz, existem problemas na Cisjordânia, isso precisa ser Palestina e Israel. Não é o Hamas que vai agora subir em uma janela e tomar ações com as próprias mãos, que é como se fosse uma facção aqui no Brasil tomar as rédeas com as próprias mãos de alguma insatisfação com o governo brasileiro em relação à população brasileira ou vice-versa. Ele não é um player legítimo. É por isso que quando eu falo que quando o Hamas está atacando Israel, é porque o Hamas está fazendo uma ação deliberada, não para atingir alguma coisa política em relação ao processo de paz, mas em relação às suas exigências, às suas necessidades ideológicas, às suas necessidades políticas e militares. E, no fim das contas, quem paga o preço disso é a população civil palestina que vive na faixa de Gaza e a população civil israelense que vive em Israel. Então, o que Israel vai fazer vai ser para mudar para sempre esse tabu. A relação de força vai ser completamente diferente. E aí, então, vai se saber se o Hamas se todo mundo que pertence à cúpula do Hamas vai ser eliminada, se todos os membros do Hamas vão ser eliminados. Israel provavelmente vai, se entrar por terra, vai prender centenas de prisioneiros do Hamas. Tem que ver como vai soltar os reféns israelenses que estão presos em Gaza nas mãos do Hamas da Jihad Islâmica, principalmente as mulheres, as crianças e as pessoas de idade, que isso é uma violação brutal dos direitos internacional. E, de novo, o Hamas não tem nenhum compromisso com o direito internacional, não tem nenhum compromisso com direitos humanos, nem dos palestinos e muito menos dos israelenses. André, muito obrigada por esse início agora, esse preâmbulo que você traz. Enquanto a gente acompanha o drama dessas imagens, eu acho que o nosso telespectador até entendeu, nesse momento, enquanto você conversava comigo, ele entendeu o que você quis dizer como Israel vai fazer algo sem precedentes. Israel vai fazer algo, e é uma interpretação livre minha, que eu entendo aqui que pode ser... Você me corrija se eu estiver errada. Dizimar, dessa vez a gente está falando de um outro patamar. A tentativa de Israel seria dizimar, acabar, eliminar com o Hamas. É isso? É isso. A questão é que você dizimar, a palavra dizimar um grupo terrorista é muito difícil. Porque grupos terroristas, grupos religiosos, fundamentalistas, que são considerados terroristas por países como Israel, União Europeia, Japão, Austrália, como Hamas, como Hezbollah, como Al-Qaeda, como Estado Islâmico, eles são muito difíceis de você destruir eles por completo, porque o grupo terrorista é uma ideia, ele não é só algo físico, ele é algo que está na cabeça das pessoas. As imagens, por exemplo, que a gente recebe no celular dessas pessoas, dos membros do Hamas, junto com até pessoas que não eram do Hamas, que também invadiram Israel. Isso que é uma coisa que deixar claro aqui, que a invasão que houve ontem, teve muita gente que não é membro do Hamas e que se aproveitou para entrar e fazer linchamento e matar pessoas e sequestrar pessoas e voltaram para Gaza. Nas ruas de Gaza houve comemoração. Então as pessoas que estão comemorando,
elas talvez não são membros do Hamas, não são membros das brigadas Izadim al-Qassam, que é o nome do braço militar do Hamas, mas elas estavam comemorando o quê? A ação que o Hamas fez. Então isso significa o quê? Ele significa que essas pessoas apoiam o que eles estão fazendo. Então, você terminar com um grupo terrorista, militarmente falando, não significa que você acaba com o apoio na ideia da existência do grupo. E esse é o problema, por exemplo, que os Estados Unidos enfrentou lutando contra o Talibã, lutando contra a Al-Qaeda, outros países enfrentaram isso lutando contra outros grupos terroristas, porque um grupo terrorista, ele é uma ideia, e ele pode estar na cabeça das pessoas em outros lugares, e aí você tem, por exemplo, o Hamas está em Gaza, mas o Hamas também tem membros na Cisjordânia, em cidades na Cisjordânia que são controladas pela autoridade palestina. Existe Hamas no Líbano, existe Hamas dentro dos campos de refugiados palestinos no Líbano, que são rivais das facções palestinas que se identificam com a Autoridade Nacional Palestina em Ramallah. Então, acabar com a força militar do Hamas em Gaza não significa destruir o grupo Hamas. Não significa que o grupo Hamas vai deixar de existir e deixar de se comunicar e deixar de mandar mensagens e o site do Hamas vai deixar de existir, ou até mesmo pessoas que estão fora da região, como o líder máximo do Hamas, que vive em Doha, Ismail Haniyeh, vai deixar de existir. Aliás, não duvido que ele seja um alvo do Serviço Secreto de Israel no futuro. Agora, acabar com a força militar do Hamas, acabar com o braço militar do Hamas, Izadim al-Qassam, isso sim, isso provavelmente vai ser um dos objetivos dessa guerra que Israel lançou. Eu queria lembrar só que nos atentados de Munique, por exemplo, em 72, quando terroristas palestinos do Setembro Negro invadiram a cidade olímpica e sequestraram e mataram os 11 atletas da delegação atlética israelense, depois do atentado, depois da morte deles, depois do que aconteceu, o Serviço Secreto israelense foi atrás de todas as pessoas envolvidas, que estavam envolvidas com atentados, e assassinou uma por uma todas as pessoas, e isso demorou 10 anos. Então, isso são 11 pessoas. Aqui a gente está falando de mais de 700 pessoas. Por isso que, provavelmente, a reação de Israel vai ser proporcional ao que aconteceu.